Boa noite, pessoal, já estamos online, podcast do Lu. Estamos aqui hoje com a pastora Kelly. Ela vai falar um pouquinho sobre essa trajetória de vida dela, sobre este livro maravilhoso, o porquê que ela teve essa inspiração para esse livro, o que caminhou até chegar aqui. E já estamos também no Outubro Rosa, né? Então seria muito bacana mesmo ela dar essa palavra de incentivo, essa palavra de autoestima para as mulheres, né, que possam estar enfrentando ou passando por algum problema, né? Antes de mais nada, antes de começar, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos permitiu, nos proporcionou e nos ajudou a chegar até aqui, né? O escritório de advocacia da doutora Rosana Delia, a dona Dina, dona da conveniência Point, a barbearia Lorde, a melhor barbearia da região norte de Campo Grande, tá? O seu proprietário é o Paulo Lima, a marcenaria do Abzai, onde móveis planejados maravilhosos, a Nanda Shoes e a Cell Pink, que são da Fernanda, também tem nos ajudado muito, tá bom? E mais pra frente eu vou falar o que eles ajudaram hoje, um sorteio muito bacana pra você, que estiver na live de hoje, tudo bem? Então, antes de mais nada, boa noite, pastora Kelly, graça e paz, tudo bem? Boa noite, graça e paz, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com a pastora Kelly, né? Tivemos uma live com ela muito maravilhosa, onde ela falou sobre respeito de inserir o filho dela na corte, exatamente. A pastora Kelly já tem um filho que está fazendo corte, já está avançando no caminho ali que o Senhor preparou para eles. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da pastora Kelly. Então, para você que não conhece ela, eu vou pedir que a pastora Kelly se apresente a você e fale quem que é a pastora Kelly. Bom, eu sou a pastora Kelly, esposa do pastor Célio. Nós pastoreamos aqui a Igreja Batista Imperial no Aero Rancho. Tenho 3 filhos, Kevin, Kaique, Kathleen. Sou formada no Instituto, né? Pastora, sou contadora, mas não estou atuando, né? E hoje eu estou empreendendo também, mas atuo, né? O que é principal assim, da minha vida é o meu ministério, o meu chamado como pastora do rebanho mais precioso, que são as crianças. Aleluia! A pastora Kelly já falou um pouco, né? Ela é casada com o pastor Célio, é mãe de 3 filhos. Pastora Kelly, como que a senhora pode falar para nós como que a senhora chegou até o momento de hoje? Quem foi a Kelly, a jovem Kelly, aí depois a noiva Kelly, a esposa Kelly, aí sim a pastora Kelly? Em breve palavra, essa trajetória. Eu cresci, não foi num lar cristão, né? A gente teve, foi assim, uma infância muito boa, mas com muitas marcas, né? Eu sempre falo que eu tenho muitas cicatrizes, não tenho mais os traumas da infância, mas eu tenho muitas cicatrizes. E minha mãe, né, o tempo que eu a tive, ela me levou para conhecer Jesus, mas aí depois veio, né, a morte dela, eu perdi todo o acesso à igreja, ninguém me levou mais. E aí depois, uma vizinha muito querida, até eu menciono ela no livro, ela viu toda a nossa dificuldade, né, da minha família, e ela nos levou para a Igreja Batista Imperial. Isso em 1996, 97. Aí eu voltei, né, para a presença do Senhor. E ali eu entreguei minha vida completamente. Toda a minha adolescência, toda a minha juventude foi assim, pro Senhor. Sempre me envolvi 100% na presença do Senhor. E aí eu conheci meu esposo na igreja, né? Então nós nos conhecemos na Igreja Batista Imperial e nos casamos. Assim, e aí começou a visão em célula, né? Nós começamos a liderar jovens, não imaginávamos que íamos ser pastores. Então, assim, tudo que vinha para nós, a gente fazia, a gente servia, a gente sempre viveu a vida da igreja, desde o início do nosso relacionamento. E aí as coisas foram acontecendo, né? A igreja foi crescendo, aí foi a necessidade de ter pastores, aí nós fizemos o seminário e nós temos servido o ministério do pastor Henrique todos esses longos anos, né? E a pastora Ellen. Pastora, para nós chegarmos até a fonte do livro, preciso te perguntar, nesse percurso, em algum momento, a senhora pensou em desistir porque estava pesado, porque estava árduo, estava com alguma dificuldade? Do livro? Não, da vida cristã. Eu nunca pensei em desistir da vida cristã, porque eu vim de... o tempo que eu
fora da vida cristã, para mim foi muito difícil. Então, assim, eu falo sempre quando eu ministro nos encontros, ministro para os jovens, para as mulheres, eu conto parte do meu testemunho e falo que eu não tenho peso para falar sobre vício, bebida, drogas, festas. Eu não tive experiência com isso. Os meus traumas mesmo, as minhas dores foram questões familiares, violência, suicídio, tragédia. Então são gatilhos, né, que depois desencadeou na minha vida. Mas depois que eu conheci Jesus de fato, eu nunca quis voltar de onde eu saí. Mas não foi fácil a trajetória? Não. Eu pergunto por o seguinte, pastor, às vezes, como nós vamos comentar de um livro, podem ter pessoas que estão vendo e falam, não, foi tudo fácil. E ao contrário, quando a gente lê um livro, tanto da senhora como de qualquer pessoa, que é um livro baseado em uma história e alguns fatos da própria vida, a gente vê que realmente não foi fácil. Né? Algumas pessoas escrevem livro para ter um fundo financeiro. Ou da senhora e de algumas outras personalidades, alguns outros pastores que nós conhecemos, são de testemunho para ajudar o próximo, né? E é sobre isso que nós vamos falar. A senhora empresta um pouquinho da senhora aqui, o título aqui é maravilhoso, Da Morte para a Vida, Vencendo uma Depressão. Antes da gente entrarmos a fundo do livro, pastora, o porquê dessa frase, da morte para a vida? Na verdade, o livro nasceu de um momento que eu estava num desgaste físico e espiritual. Quando a gente mudou o prédio, a gente teve que mudar de casa, mudamos todo o ambiente, eu senti um desgaste, eu sofri esse desgaste mesmo, tanto espiritual quanto físico, emocional. E eu estava na conferência, por isso que eu sempre falo para as pessoas, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, porque tanto a cura que eu tive da depressão, eu estava no culto. E nesse momento que começou a nascer o livro, eu estava na conferência. Então eu tinha me acidentado, eu estava com uma talha, não era para estar na conferência, mas eu estava a minha alma gritava tanto para estar lá, eu fui carregada, mas eu estava lá. E o pastor ministrava que ali Deus ia levantar pessoas que ia compartilhar a sua história através de livro, rede social, e que ali estava nascendo livros. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, gente, quem sou eu? Né? Nunca imaginei compartilhar parte da minha história, da minha dor com as pessoas. Isso aqui nunca fez parte dos meus planos, dos meus alvos. Mas naquela conferência, assim, o Espírito Santo falou claramente comigo, me deu todas. Então, assim, desde o nome, a capa, o tamanho, tudo foi direcionado pelo Espírito Santo. Eu não fiz nada fora da direção dele. E assim, a questão de financeiro não é também para fins lucrativos. Então, o alvo realmente o alvo é alcançar pessoas que precisam ter uma experiência com o Senhor. Tanto é que eu pedi para a pastora, nós já demos 2 desse livro. E hoje eu tenho 2 pessoas que estão direcionadas, eu não vou expor o nome delas aqui, mas é uma pessoa que está lutando contra um câncer, né? Me pediram oração por ela e eu orei pela vida dela, graças a Deus melhorou bastante. E quando a gente teve a ideia da live, a primeira pessoa que eu conversei foi ela, conversei com ela, ela aceitou. Ela vai estar lendo o livro e posteriormente, se Deus permitir, ela vai estar participando com a gente numa live também. E uma outra pessoa que eu também não vou dizer o nome dela, ela não me deu autorização para isso, mas está passando por uma depressão muito profunda, né? Então eu creio, pelo que eu li. Então, tipo assim, eu não sei se eu posso dizer se graças a Deus ou não, mas eu não passei por essa situação. Mas eu vejo que aqui tem um material, uma palavra, linhas, pontos, vírgulas que vão ajudar muitas pessoas. Como a senhora falou de estar no lugar certo, eu quero só dar uma explanada, porque desde o começo do ano eu vivo muito martelando em cima de José. Né? A senhora falou que não era para estar na conferência, mas estava quando Deus falou. José não era para estar numa cadeia, numa prisão, mas ele tinha que estar lá, para os camaradas do rei, estar junto com ele, para ele chegar lá e depois ter toda aquela, para quem leu a Bíblia e conhece a história de José, se você não conhece, vai lá, vai ser muito bom para você. Tinha que estar naquele momento, né? Tanto é que essa live com a pastora Kelly, nós estamos relutando há meses, né? E nós já vamos dar uma palavra aqui, se a pastora Kelly me autoriza. Toda ingerência maligna que tentou impedir essa live caiu por terra, porque a live está acontecendo, para a glória do Senhor, sabe? Porque isso que vai ajudar pessoas, realmente vai ajudar pessoas
a sair, como está dizendo aqui, vai sair da morte para uma vida realmente. Então, pastor, aí a senhora teve, né, essa revelação, como a senhora falou, todos os passos aqui. Mas eu quero perguntar para a senhora, né, espero que não doa a pergunta, mas eu vejo que no começo aqui a senhora dedica o livro a uma pessoa muito importante para a sua vida. A senhora quer falar um pouco a respeito disso? Sim. Então, até quando eu sentei para escrever esse livro, assim, foi tudo muito rápido, sabe? Esse processo assim que eu não acreditei que estava acontecendo tudo isso. Aí Deus me fez eu viver alguns momentos na minha vida, alguns momentos que eu não lembrava mais, alguns momentos fortes, outros que eram muito mais fortes que o Senhor não me permitiu compartilhar. Mas eu tive a minha mãe, que era uma pessoa muito presente na minha vida. Então assim, ela era uma super mãe. Hoje eu tento ser um pouquinho que ela foi pra mim, porque ela realmente marcou a minha vida. Só que ela teve uns desgastes, né, físico, ela teve desgaste emocional. E na época eu não falava depressão, antigamente falava louco, né? Então, tanto que lá na vida chamava ela de louca, ela era louca da rua, da vida. E ela tentou, ela foi internada no sanatório, tentou, né, meu pai tentou vários métodos, né, para que ela fosse curada, mas infelizmente não deu certo. Ela tentou suicídio 4 vezes e na 4ª vez ela conseguiu. Ela tirou na cabeça, né? Então assim, graças a Deus o Senhor não me permitiu ir lá ver, né? Meu irmão viu e ele, assim, o processo dele foi muito mais doloroso, né? Tanto dele quanto do meu pai. Mas foi algo assim que é um vazio. Vou te falar que o Espírito Santo preenche, mas falar assim, hoje eu sou curada, mas assim, existem momentos de saudade, né? Aquele momento que o pastor coloca muito para ministrar quando dá um encontro. E eu falo assim, não me coloca mais não, mas assim, é sobrenatural o que o Senhor faz, sabe? De eu compartilhar momentos assim, que pessoas estão passando aquilo que eu passei, né? E aí, quando eu choro, eu falo, irmãos, não que eu não fui curada. De tudo isso que eu já compartilhei, o Senhor já foi transformado em cicatrizes, né? Mas assim, foi um vazio muito grande, os momentos muito importantes da minha vida que eu precisei dela, ela não estava mais, né? Meu casamento, questão dos meus filhos, alguns momentos, né, que vem que você fala, puxa, eu queria minha mãe, né? Queria o colinho dela e não ter. Mas eu aprendi a recorrer ao Espírito Santo, né? Então, eu já dei outras entrevistas sobre o livro e eles me perguntavam assim, mas e o psicólogo, psiquiatra, remédio? Eu acredito que Deus, tudo é de Deus, o Senhor criou, né? Ele inspirou homens para usar o remédio para curar as pessoas, os profissionais também. Só que para mim particularmente, eu fui frustrada com isso, em relação à minha mãe, que ela era uma mulher dopada, só vivia com tarja preta e não teve sucesso. Então, quando eu precisei ser curada, eu não recorri a esses meios, eu recorri ao Senhor, né? Então, aqui eu compartilho também como que foi que o Senhor me curou desse vale da sombra da morte, né? Então, assim, começou com ela, e aí depois eu tive outro momento que foi muito difícil na minha vida. E, pastora, eu acho interessante o que a senhora colocou, que é para as pessoas entenderem que é o seguinte, não foi uma história que a senhora inventou. E a senhora falou da questão dos remédios, a senhora viveu esse momento, a senhora presenciou. É algo, como a senhora mesmo colocou, não te dói. A saudade, sim, né? Foi uma pessoa que marcou muito da senhora, é uma mãe, marcou, mas hoje não te dói. Mas aquilo te fortalece, te ajuda para ministrar a vida de outras pessoas, né? Assim como a senhora compartilhou há um tempo atrás, que chegou pessoas que a senhora nem conhecia para falar com a senhora a respeito disso, e eu creio assim, que para a senhora ter uma autoridade para falar de um assunto, é vivendo aquele assunto, né? O nosso ilustríssimo pastor Henrique, ele tem a propriedade de falar algumas coisas, porque ele viveu aquelas situações, né? Porque não é pessoas que, eu acho como foi, não, você não tem que achar, tem que viver, e ele realmente viveu aquilo. E como a senhora estava falando, a senhora passou por esse momento, que foi triste, foi trágico. Logo depois, ela teve um outro momento também que foi bem trágico, de uma perca também, né? Depois de um bom tempo.
Na morte do meu irmão, eu já estava um mês casada. Eu já estava na presença do Senhor, a gente estava firme. E assim, até ontem nós ministramos o culto para casais e falou sobre às vezes a gente ter problema com o Senhor, né? E eu tive problema com Deus, porque eu não me sentia amada. Eu falava, não é possível. Porque nesse momento eu já estava na igreja, eu já estava servindo o Senhor. A gente estava naquela transição de igreja em célula. E eu estava muito inserida. Então assim, eu mergulhei de cabeça, assim, a minha vida era na presença do Senhor, porque a cada momento era uma cura na minha vida. E quando meu irmão sofreu um acidente, eu falei, não é possível. É como se você caísse e machucasse na onde já tinha cicatrizado. E aí a dor é muito pior. Então hoje eu entendo que eu passei por uma depressão. Da minha mãe não, mas do meu irmão sim. Porque eu não aceitava a morte dele, né? Ele já ia ficar noivo, ia se casar também. E pela perda da minha mãe, a gente se uniu muito, muito. Então assim, a gente estava num processo ainda de cura, na presença do Senhor, a gente estava vivendo um novo tempo na igreja. E eu não aceitava ele ter partido dessa forma. Então, eu trabalhava, fazia faculdade, vivia também envolvido no ministério, mas tinha um vazio muito grande dentro de mim, muito grande. É como se eu estivesse vegetando emocionalmente e espiritualmente. E eu não aceitava. Então, era algo que eu precisava, eu e Deus, né, para falar, para o Senhor falar comigo. E às vezes as pessoas falam assim, não precisa perguntar para Deus. E eu perguntei. E Deus falou comigo, né? Então assim, eu vivi muito, foi assim, mas foi muito tempo na depressão, sem saber que era uma depressão. E o diabo começou a falar que o meu fim seria como o da minha mãe. Então eu cresci, né? Vivi os meus dias, meu casamento, trabalhando, estudando, no ministério, mas dentro de mim, na minha mente, que o diabo falava que eu não ia chegar à idade da minha mãe, que era 38 anos. Então já estava projetado para mim que eu ia morrer, que eu ia me suicidar. Então é como se tivesse, sabe, um decreto na minha mente. Então chegou um ponto que eu falei pro Senhor, Senhor, ou o Senhor faz alguma coisa, ou eu vou tirar minha vida. Porque não tem sentido, nada tem graça. Nada tinha mais graça para mim. Por isso que eu entendo quando as pessoas falam, quando a gente vai fazer um aconselhamento, ou no encontro, algum momento alguém compartilha, porque não é todo mundo que quer falar sobre a depressão. Não é todo mundo que assume que está com depressão, porque não, é vergonhoso, né? Então, até teve pessoas que questionaram assim, não, quando eu lancei o livro, nossa, a pastora tem depressão? Não que a pastora Kelly teve depressão. Eu tive um momento na minha vida que eu sofri um luto por um bom tempo, lutei contra a depressão, contra o pensamento suicida, e no meu momento de pastora, Deus me fez lançar, né, compartilhar esse livro. E aí eu estava sentada num culto, né? Estava ouvindo a palavra, não sei se eu já posso falar. Pode. E aí eu trabalhava numa clínica, mas eu nunca procurei ajuda médica. Também para mim era um luto que nunca ia embora, né? E até meu esposo, né? Ele falava assim, bom, eu casei com a Kelly, mas um mês depois ela se tornou outra Kelly, porque eu tinha prazer de ver as pessoas morrendo. Pra mim, o que era mais prazeroso é saber que as pessoas morriam com acidente, principalmente de moto. Então, ele me pegava na faculdade, eu fazia ele me levar na Santa Casa, e aí ele seguia a ambulância. O povo, quando eu falo, o povo fala, não acredito que você fazia isso, pastora? Pra você ver o nível de depressão que eu tava. Porque isso me saciava, saber que outras pessoas também iam sofrer. Não era só você que estava sofrendo. E aí ele falava, para querida, não faz isso. E ele tentava de alguma forma me ajudar, mas assim, não conseguia, né? E aí eu falei, Senhor, o Senhor precisa fazer. Do jeito que eu estou vivendo não dá mais, porque senão eu vou... Eu não falava para as pessoas que eu ia me matar, mas era uma luta interna minha. E aí eu estava no culto, eu falei, Senhor, faz alguma coisa comigo. E aí eu tive uma visão, né? Eu compartilho no livro que o Senhor me permitiu ter uma visão do céu. Depois eu compartilhei com o pastor Henrique. Ele falou que de fato o Senhor permitiu para me curar, porque eu precisava ser curada. E aí eu tive uma visão de alguém muito, muito grande, de costas. Então esse era Jesus. E ele passeava no jardim, e é todo o jardim que é descrito na Bíblia.
E assim, os meus olhos espirituais estavam vendo. O ambiente, o culto estava normal. E eu vi, e aí começou a vir umas pessoas de branco e no meio delas estava meu irmão. E eles pararam numa posição que é exatamente na foto que tem do meu pai, que meu irmão era quando ele era do quartel. E a voz falou pra mim, o sonho dele era fazer parte do exército. Do exército aqui, né? Ele falou, e hoje ele faz parte do meu exército. E aí na mesma hora, e eu vi o semblante dele, então eu senti uma paz que eu não tinha, nunca mais eu tinha tido essa paz. E aí uma mão muito grande veio no meu peito assim, ó, tirou todo o espírito de morte, a raiz, sabe? Como se fosse câncer mesmo. E tirou, e na mesma hora eu senti um alívio, sabe? Saiu um peso. Aí eu virei pro meu esposo e falei, querido, eu dormi. Ele falou, não, a gente tá normal no culto. Aí eu falei, eu tive uma visão. Eu falei, eu fui curada. Então assim, ninguém me tocou, ninguém orou comigo, foi algo pessoal, porque eu busquei muito ser curada, porque senão eu ia me suicidar. E aí eu falei pra Deus, eu posso chorar de saudade quando vier a saudade, mas esse choro de morte, esse sentimento de morte, nunca mais. Então a partir daquele momento eu fui curada. E teve assim eu tive muitos processos nos encontros com Deus que as pessoas precisam valorizar os nossos encontros, né? Mesmo eu sendo serva, tinha os momentos que o Senhor me curava. E é que naquele momento eu fui curada. Então assim, foi isso que Deus me permitiu compartilhar com as pessoas, né? Que sofrem, que Ele me tirou da morte, porque eu vivia no vale da sombra da morte. Eu me relacionava com as pessoas, mas eu estava debaixo de um jugo de morte. Era só a capa daquele, por fora e por dentro já estava à mercê daquilo. Mas graças a Deus que o Senhor, né? Eu acho interessante quando a senhora compartilha, tanto no livro quanto agora, assim, pessoalmente, que só quem realmente vive os encontros da igreja, que participa, para entender e falar, cara, se a senhora vai falando, parece que a gente vai conseguindo ver. Não é isso que acontece mesmo. Porque quando a gente já colocou Deus dá inteligência para os médicos, tratamentos, sim, ok. Mas há coisas que a gente precisa pedir diretamente para Deus. É nós e Deus. Não é fulano, não. É em momentos que é particular nosso com Deus. E quando a gente fala assim, chega do meu eu, agora eu preciso que seja Deus. Né? Assim também essas pessoas, né, que estão passando por as depressões hoje em dia, porque como a senhora falou antigamente, lá na época da mãe da senhora, não era tratado como depressão. Hoje, algumas pessoas se escondem atrás da depressão. Hoje alguns, por alguma dor, alguma coisa, jogam que é depressão. Mas quando você vê que a pessoa vem que é depressão, acaba chegando no ponto que a minha falou. Você vê uma capa, mas porque assim, se você não cuidar, aquela pessoa vai cometer algum erro, né? Que eu creio que assim, toda vez que eu pego o livro da senhora para aquele projeto que eu estou fazendo, que não é fácil, eu pego o vídeo desse tamanhozinho e falo, cara, é pequeno, mas é de uma grandeza. Porque tem pessoas que acham que o negócio tem que ser um best-seller. Não. Se a pessoa entender, pelo menos a frase da morte para a vida, realmente, mesmo que eu não tenha uma depressão, mas se eu estou na morte, que é o mundo, estou jogado lá fora, e eu quero vida, e eu vou para Cristo, aí você consegue realmente ter uma transformação violenta. E antes de a gente prosseguir, pastora, o que a senhora poderia falar para as pessoas que hoje, que estão nos ouvindo ou que vão ver essa live depois, que estão passando por uma depressão? Porque eu vejo que a grande maioria das pessoas que estão em depressão, a grande maioria, não dizer toda, a grande maioria quer chegar ao ponto de tirar a própria vida. Como eu falei, eu não passei por isso. A senhora tem propriedade. E o que a senhora pode dizer para essas pessoas que estão ali ao ponto de achar que nada mais tem sentido? Então, assim, a depressão, ela partiu de um gatilho. Algo na vida aconteceu para desenvolver. Porque o que é a depressão? Aqui eu também compartilho um pouco do que a parte científica, né? Tem a parte, o que a Bíblia fala sobre a depressão. Teve homens de Deus que tiveram depressão, eu compartilho aqui. Porque às vezes a pessoa ela fala assim, gente, nunca, jamais eu vou falar que eu tô com ansiedade, tô com depressão, sou crente, sou líder, sou pastor. Mas teve homens e mulheres de Deus que tiveram depressão. E o que é a depressão? Ela vai um processo, né? A depressão é uma tristeza profunda. É algo que gera uma tristeza e você vai alimentando essa tristeza. Então, quando eu tive um desgaste, eu chorava, mas era um choro de morte. Que às vezes, não tem choro que você fala, aliviou. Não, mas era um choro que eu não conseguia levantar. Uma dor no peito,
né? Uma dor no peito, você fala uma falta de ar. Então, envolve tanto o emocional quanto o físico, né? A pessoa, ela não tem motivação para nada. É como se ela fosse sugada, né? E aí tem dor no peito, tem falta de ar, tem insônia, ou só quer dormir. Por quê? Você não quer viver, como você está cansado de sentir essa dor, ou você quer dormir demais, ou você não consegue dormir, você precisa tomar remédio para dormir, né? Então, você precisa avaliar. Algumas pessoas que me procuraram falavam assim, da onde que partiu, né? Volta um pouquinho para saber, porque, por exemplo, os meus gatilhos foram o suicídio da minha mãe e o acidente do meu irmão. Então, isso foram algo assim que eu precisei de processos, mas assim, o meu processo sempre foi o Senhor, igual eu falei. A maneira como eu via minha mãe tentando ser curada, ela não teve sucesso, então eu não busquei esse meio. Não condeno quem busca. Sim. Eu creio que são pessoas inspiradas por Deus. Mas precisa avaliar, por exemplo, a ansiedade hoje. Tem muito. Antigamente não era tanto, não se falava tanto ansiedade como é hoje. Então realmente é a doença do século. A ansiedade, existe ansiedade natural. Você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Você vai ministrar na célula, no encontro, você fica aquele nervoso, aquela ansiedade. Mas quando ela foge do controle, quando isso já te dá uma falta de ar, um desespero, você já rói unha, você já, né? Existem alguns tics que você faz, isso aí você precisa avaliar. A senhora consegue entender ou explicar aqui, essa ansiedade de hoje é um pouco causada por essa tecnologia, por essa vida corrida também? Na época que a senhora teve, a senhora estava mais ou menos com quantos anos? 19, meados de 20, 2000. não tinha celular. Esse que eu ia falar agora. Então, tipo assim, e não tinha muita coisa para a senhora buscar também, né? Como hoje. Hoje eu falo o seguinte, a vez a pessoa está passando por alguma situação, ela tem N ministrações na internet. Ela já falou, homens de Deus. Eu já vi vários testemunhos de grandes homens de Deus que passaram por isso. Só que o que eu vejo que incomoda as pessoas é aquilo que a senhora falou. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar, porque o que está de fora vendo já vai, nossa, mas ele é um pastor. Tá, ele é um pastor, ele é um ministro, ele é um presidente, pode ser quem for. Ele é um ser humano. Ele passa por... É que pessoas acham, pastora. A senhora deve ter visto isso. Pastor é um super-herói. Realmente tem que ser enfrentar muitas coisas. Mas sente dor, passa frio, passa necessidade. Tem toda aquela diversidade. Se a gente for ver os 12 que andavam colados com o Senhor, vários deles erraram. E estavam colados com Cristo. Né? E por que acha que nós, meros humanos, não vamos passar por essa situação? Então, voltando. Então, hoje, essa ansiedade, você acha que as pessoas confundem um pouco dessa ansiedade com realmente uma depressão profunda? A ansiedade, ela é um passo já para a depressão. É um passo. Então, o que é ansiedade? A ansiedade é você uma preocupação excessiva com aquilo que não aconteceu, com o futuro. Então, você quer viver o futuro sem ter acontecido. É tipo sofrer por antecedência. Então você nem sabe se vai acontecer. Então tem pessoa que sofre, ela não consegue viver o momento. E o que é depressão? É você presa ao passado. Entendeu? Você, por exemplo, eu fiquei presa à morte deles que eu não aceitava. Então, desenvolveu uma depressão. Quando eu aceitei a vontade do Senhor, quando eu aceitei tudo isso, eu me resolvi com o Senhor, né? Eu fui curada. Entendeu? Então a depressão, ela nos prende ao passado. É uma tristeza de algo ruim que aconteceu. E a ansiedade é aquilo que você está sofrendo pelo futuro que ainda não chegou. E por isso que não deixa a gente viver o presente. Muitas pessoas não estão desfrutando do presente. Por quê? Ou está presa numa depressão de algo ruim do passado, ou fica sempre, né? E aí, amanhã, ou daqui a pouco, né? Então, assim, sempre desesperar pelo amanhã. Eu vejo, pastor, que muitas das pessoas aqui eu converso, algumas realmente fazem isso. A pastora escreveu esse livro, né? Alguns que não conhecem, sei lá, essas duas pessoas que eu quero ofertar o livro, não conhecem, olha, conheceram depois que eu mostrei a foto, tudo de, acho que eu dei nada da vida, tá? Porque alguma é nada da vida. E assim, no momento que a senhora escreveu o livro, hoje, a senhora entende que por ter passado aquilo, é algo que te fortalece para as pessoas que vêm te buscar essa ajuda, você ter a maturidade e a parte espiritual para tratar com elas. Sim, porque é muito pesado. Eu acho assim que é uma das áreas mais difíceis de você lidar com uma pessoa. Às vezes ela qualquer outro problema emocional
ou físico, é muito mais fácil, mas quando se trata da depressão é mais difícil. Eu acho que é um peso espiritual muito grande, porque é morte, né? Você está lidando com um espírito de morte. Então até esses dias apareceu uma jovem aqui na frente de casa, e aí tem a plaquinha da loja ali, aí me ligou. E normalmente a gente não atende porque a Clara liga o dia inteiro, né? Aí eu falei assim, vou atender esse número. Aí eu atendi ela, moça, por favor, moça, eu preciso de ajuda. Eu, oi? Você tá na sua casa? Eu falei, tô. Eu tô aqui na frente, é porque eu vou me suicidar. Aí eu falei, gente, é trote, não é possível, a pessoa, né? Ela falou, não, eu tô aqui. Aí eu pedi pro Kevin, vai lá ver se tem alguém. Ele não viu ninguém lá na frente. Aí eu fiquei incomodada, eu falei, pastor, vamos lá. Aí ela tava dentro do carro. Aí ela falou assim, eu tô desde a noite passada tentando suicídio. E eu falei para Deus, que ela já tinha na igreja um tempo, que se ele quisesse, ele ia permitir eu encontrar com alguém para eu não me suicidar, porque eu já estou indo para BR. Mas calma aí, peraí. Nós vamos continuar. Ela era daqui ou não? Não, nunca vi na minha vida. Apareceu na frente da minha casa. E como que ela sabia que a senhora era uma pastora? Não sei. É espiritual, por isso que eu te falo que é espiritual o negócio. Ela falou que ela estava andando aqui no Aerorancho e ela estava indo já para pegar a BR, só que ela ficava assim, eu não queria envolver outras pessoas, porque a dor da depressão é muito grande. E ela toma muitos remédios, acho que uns 20 remédios por dia. A mãe dela tem depressão profunda. E aí ela passava todas as igrejas fechadas. Aí ela passou na nossa e viu a extensão ali de casa. Aí ela parou, aí ela viu a plaquinha e ela ligou. Então assim, eu não acredito em coincidência, né? E aí eu falei, entra aqui. E ela tava chorando muito, ela falou que ela ia suicidar. E que ela falou para Deus, se ele quisesse livrar, que era para colocar alguém na vida dela. E aí o pastor veio e falou assim, ela é pastora, e ela escreveu um livro sobre depressão. Foi lá, pegou o meu livro que eu já tinha separado para você e deu para ela. E aí a gente orou, eu ministrei na vida dela, a gente orou. E aí depois ela me mandou uma mensagem, ela falou, se eu não tivesse te encontrado, eu já tinha me suicidado. Então assim, são coisas espirituais que eu não sei explicar, mas é Deus que faz. É Deus que faz. E pastora, assim, a senhora que tem essa propriedade para isso, algumas pessoas, eu já ouvi, a senhora deve ter visto também falarem que a depressão é uma frescura. Eu acho isso de uma falta de respeito muito grande, porque eu acho que eu não posso mensurar a sua dor. É a sua dor, não é a minha, né? A senhora que passou, o que a senhora pode mandar de mensagem para essas pessoas que às vezes ou não querem assumir que estão nessa situação, ou falam, não, é frescura, porque ao meu ver, não é frescura. Então, assim, a gente precisa avaliar, né? Eu tive, nesse último encontro, a gente teve uma jovem que ela estava bastante cortada, e eu entendo que esses jovens, você vê que muitos jovens e adolescentes que fazem isso hoje, eles querem tirar a dor. Então, é uma dor que não sai. Por exemplo, a gente está com dor de cabeça, a gente está com dor de cabeça, a gente toma remédio e passa. Mas quando você tem essa dor, não passa. Entendeu? Não tem como explicar. Igual você falou, você não passou. Mas quem passa sabe. É uma dor no peito, você se encurva. E você só quer chão, você só quer deitar, você não quer relacionar, né? Você se isola. E aí, por que eles fazem isso? Porque eles querem transferir essa dor para alguma outra parte do corpo. Entendeu? Então, elas precisam ser amadas, né? Porque eu lembro quando eu estava no processo do desgaste, eu chorava muito. Não sei porquê, mas eu chorava muito. E uma pessoa falou assim, para de frescura, olha a sua família, olha tudo que você tem, tudo que você é. E aí eu falei pro Senhor, Senhor, podia ser frescura, né? Mas ela não sabe o tamanho da dor que eu sinto, né? E eu me julgava muito assim, puxa, eu sou pastora e eu tô com esse desgaste, né? E eu falei, Senhor, você precisa me renovar. Incrível que pareça, o fato de ele me permitiu viver esse momento para nascer o livro. Porque se eu tivesse num momento de glória, eu acho que não nasceria. Você pode ver, muitos livros nascem nesse momento, né? Os Salmos, quando Davi escreveu,
foram os piores momentos da vida dele, né? Então o Senhor me permitiu viver esse momento difícil no ministério para nascer esse livro, né? E aí eu tive eu fui renovada novamente, mas assim, eu tenho tanto testemunho de pessoas que me procuram, só que elas têm vergonha de colocar a público, sabe? Elas me procuram no culto e falam, pastora, por favor, não fala pra ninguém. E eu fico assim, glória a Deus, eu queria tanto compartilhar, mas não dá, né? Poderia ajudar mais pessoas, né? Teve um jovem da igreja muito influente na época. Eu dei meu livro pra ele. Aí, tipo assim, não tenho depressão, pra que eu vou ler, né? Tipo assim, você só é atraído por aquilo que você tá precisando naquele momento. E quando o pastor falou, ele falou assim, olha, você vai escrever um livro que é um livro de bolso. Ele cabe no bolso. Ou cabe numa bolsa ou cabe no bolso. Eu falei, tá bom. Então eu já sabia que o livro tinha que ser pequeno. Você vai resumir ao máximo a história, porque as pessoas não gostam de ler. Eu falei, ok, vai ser o resumo do resumo do resumo. Vai ser simples, porque para não ter muito custo, né? Eu tenho um irmão aqui na igreja que direto ele compra livro e distribui no semáforo. Tem outra irmã também que direto ela compra e distribui. Então, foi para esse intuito mesmo de ajudar pessoas, né? Então, assim, você olha e fala tão simplesinho, mas o Senhor mandou ser assim, entendeu? Não era para ter nada, não era para ser atraído por, nossa, porque ele tem isso e tem flores, não. É por aquilo que o Senhor ia fazer, né? Então, igual, essa árvore, ela é chamativa. Quando meu esposo falou, ele falou assim, por que essa árvore? Eu falei, o Senhor me deu uma visão dessa árvore. Então, ninguém desenhou a árvore para mim. O Senhor me deu uma visão, porque assim, quando eu comecei a escrever, a gente procurou o pastor Henrique, a pastora Érica, pastor, Deus mandou escrever o livro, então se Deus mandou, escreve. Então assim, foi uma semana, 2 no máximo eu escrevi. Foi muito rápido. E aí eu desisti no processo, porque eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não sei como começar, como fazer, não sei nada. Aí eu ia nos livros do pastor Henrique, da pastora Márcia, para ver como é que, né, a estrutura. E eu falei, e as pessoas não querem ler, as pessoas não querem saber da minha história. E por que eu vou me expor? Aí eu falei, não vou escrever mais. Aí eu falei, meu esposo, não vou mais escrever. Ele falou, tá bom. Então assim, ele sempre me respeitava. Você quer escrever? Então tá bom. Vamos procurar o pastor Henrique e a pastora Érica. Tá. Depois, não quero mais. Então tá, então te respeito. Mas aí o Espírito Santo falou, eu mandei você escrever. Você vai escrever e vai lançar na conferência. Foi quando lançou na conferência. Aí eu falei, eu não sei como fazer. Incrível que pareça, naquela madrugada ele me deu todas as diretrizes de como montar, ele me deu a visão da árvore, ele me deu o título, aí eu montei tudo. Então assim, as pessoas perguntam por que, eu falo, o Senhor que mandou. Porque na verdade, realmente, nas capas tá a foto da pessoa, alguma coisa chamativa, realmente uma árvore. E aí quando eu entrei na internet tinha disponível. E aí eu falei, é de Deus. Então o solo, tudo isso aqui é o processo de cura que o Senhor faz. Então ela é de dentro para fora. Então eu vivia aqui no Vale da Sombra da Morte. E o Senhor me tocou, me curou e eu voltei a desfrutar da vida, né? Então é uma experiência assim sobrenatural. A senhora entende também, tipo assim, as pessoas podem olhar, poxa, eu sou uma pessoa comum, poxa, ela é uma pastora. Se ela sendo uma pastora passou por essa situação e venceu, eu também posso vencer essa situação. E aí quando a senhora coloca que vence, quando você coloca Cristo acima de tudo, né? Porque, veja assim, as pessoas quando já estão nesse vazio que a senhora colocou, né? Que está ali, que não quer mais fazer nada, às vezes as pessoas podem achar que é frescura porque ela não quer sair, mas não é que ela não quer, igual a senhora falou, a pessoa não tem força. Não tem. Né? Porque a senhora comentou, a força nem veio da senhora. Realmente foi naquela visão, a mão do Senhor veio e arrancou, porque a senhora em si mesmo não tinha força para fazer aquilo, né? E aí, dando continuidade, hoje, a senhora entende também que todas as pessoas que vierem pós a senhora é para ser realmente ministrado, direcionado, porque a senhora viveu a situação? Sim. Existe, assim, não é tudo que a gente precisa viver para ministrar na vida das pessoas, né? Porque a gente tem a Bíblia, então aqui é a nossa autoridade, a palavra de Deus, porque quem cura é o Senhor. Mas quando você passa por isso, a pessoa ela se sente muito mais confortável para te procurar, para chorar,
né, pra falar, ela fala, tá doendo, eu falo, eu sei que tá doendo. Entendeu? Se falar pro outro, tá, mas tá doendo aonde? Toma um remédio. Não, o remédio não passa. O remédio vai dopar só, daqui a pouco volta. Então, a Bíblia fala, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então foi isso que eu fiz. Toda a bagagem, toda a dor, todo o trauma, todo o sentimento de inferioridade. Eu tenho esse hábito, eu coloco tudo diante do Senhor. Tudo. Então, e eu falo, o Senhor tem que cuidar de mim. Então, assim, de todo esse tempo, o Senhor tem que cuidar de mim. Quando a senhora passou por esse processo, a senhora já tinha os 3 filhos? Ou só 2? Não, eu não tinha nenhum filho. Quando meu irmão faleceu. Não, quando você passou a depressão, você não tinha nenhum? Nenhum. Quando escreveu, sim? Já tinha os 3. Tá. Quando a senhora escreveu e teve que relatar aquilo no outro, a senhora teve o apoio, foi compartilhado com a sua família ali? Ou na época, desde quando foi vindo filho a filho, a senhora foi compartilhando, foi fácil compartilhar, falar sobre, ou sempre foi quieto? Não, eles gostam de ouvir a minha história. O Kaique ama me ver ministrando cura da alma. Ele fala, mãe, porque assim, gera um ambiente de cura tão sobrenatural, que eu falo assim, ai Senhor, eu não quero falar a mesma coisa, porque os servos vão ali para saber que eu não quero falar a mesma coisa. E sempre o Senhor pega uma outra parte da minha dor, né, e ministra. Aí ele fala assim, mãe, é tão legal, como todo mundo chora, mãe. E às vezes ele também chora, sabe? Mas é tão gostoso ver o Senhor mover. E aí, tipo assim, eu ministrando ali, eu falo, Senhor, eu não quero falar de mim, eu não quero, porque esse livro não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que o Senhor fez comigo, né? E aí, até nesse último encontro, veio umas pessoas me procurar e falar, pastor, eu fui curada. E Deus me falou para fazer isso, fazer aquilo, né? Porque é uma mãe que abandonou umas filhas, aí teve a menina se cortou lá. Então, assim, foi um ambiente de cura tão sobrenatural, é tão gostoso você poder compartilhar, mas para eu chegar lá, é igual a nossa live. É guerra espiritual. Exato. Eu perguntei para a questão de compartilhar, porque eu vejo que tem pessoas que mesmo depois que passou, que foi curado, parece que não quer compartilhar com medo de não ajudar e se piorar as outras pessoas. Eu, sem ter passado, entender, eu entendo, se eu estiver errado, a senhora pode me corrigir, que eu acho que uma forma de você curar, lógico, primeiramente é Deus, sem sombra de dúvida, e a outra é você mostrar para as pessoas, compartilhando que você está curado. Não é? A senhora coloca no livro uma parte científica sobre a depressão e me gerou uma dúvida também de algumas pessoas que eu compartilhei, que estaria essa live de hoje. Tem também a depressão e tem a síndrome do pânico. A senhora teve só a depressão, desencadeou a síndrome do pânico, porque elas têm um pouco de diferença, né? Não tive. É porque o meu problema mesmo foi luto, entendeu? Então eu entrei numa tristeza profunda, não chegou... Porque você está vendo, as pessoas até perguntaram, eu falei, não, mas entenda, porque síndrome do pânico é você ter medo de algo irreal, achar que tem alguém ali ou não. E já a depressão, como a senhora colocou, é algo que você se afunda, se tranca, se fecha, não é um medo de nada, é só não querer sair de onde você está ali. Você vive um mundinho de tristeza tão grande que você não tem prazer de relacionar com ninguém. Então, se a autoestima é baixa, você não quer se arrumar, você não se olha no espelho, você não se arruma. Então, assim, é algo assim que é de dentro, é interior. Por isso que a cura tem que ser de dentro para fora. A senhora cita também que o gatilho da senhora foram essas percas, né? Esses lutos. Como que a pessoa consegue entender esse gatilho na vida dela? Eu fui buscar, até esses dias eu senti um ataque espiritual, e aí o Espírito Santo me levou a um momento da minha infância, que eu precisava ser curada. Então assim, ele leva, né? Por isso que é bom a gente ter relacionamento com o Espírito Santo. Ele é nosso melhor amigo, né? E eu tenho muito relacionamento com ele. E eu falei, aí depois, né, eu chorei, aí falei pro meu esposo, falei, olha, o Espírito Santo me levou em tal momento que hoje queria desencadear algo lá quando eu tinha 9 anos de idade. Né? Então são gatilhos, são alguns momentos, alguns traumas, algum momento de traição, de abandono, alguma palavra que desenvolve, que vai desencadeando. Às vezes não é naquele momento. O meu demorou. É interessante o que a senhora falou,
levou lá na infância da senhora, né? E no começo da entrevista a senhora falou que a senhora é a pastora do melhor rebanho, que são as crianças. E isso eu acho que é importante a senhora colocar também, porque às vezes é uma palavra, né? Às vezes é uma palavra que o pai lança com a criança, com o filho. A senhora quer dar um puxão de orelha para esses pais, dessas pessoas que às vezes jogam um tipo de palavra, tipo uma palavra que uma pessoa uma vez me chamou a atenção. Minha filha era pequenininha e eu fui brincar e falei, mas ela tá danadinha. A pessoa só não me bateu porque eu amava muito, era minha mãe espiritual na ocasião, né? Saudosa, ela não vou falar o nome dela, porque as pessoas vão saber quem é, e eu vou acabar chorando porque eu sinto falta dela, infelizmente ela já partiu. Mas ela me chamou a atenção daquilo, sem perceber, ou às vezes na inocência, nós falamos algumas palavras para as crianças. E tem pais, realmente pais, que realmente decretam aquela palavra de maldição para essas crianças. E o que a senhora pode dar de puxão de orelha nessas pessoas que acabam fazendo isso? A gente precisa, na hora do nervoso, ali a gente acaba, né, falando alguma palavra, mas a gente precisa policiar, né? A gente precisa ver que existe um peso espiritual na vida dos nossos filhos, né? Então, às vezes ele colhe no momento, às vezes não, é lá na frente, né? Você vê que às vezes tem um professor que fala alguma coisa ou gerou um bloqueio, a pessoa já não quer mais estudar, né? Aí interfere toda uma vida profissional dela por causa de um professor que falou alguma coisa. Mas o pai, a mãe, ele tem o poder de abençoar e amaldiçoar a vida do filho, né? Então, aí a Bíblia ainda fala, ensina a criança o caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará. O melhor lugar para você colocar os seus filhos, para você educar, para você criar, é na presença do Senhor, né? Então, os meus filhos, desde que nasceram, eles vivem a igreja. É culto, é célula, é conferência, é encontro, é tudo. E assim, eu e meu esposo, a gente, assim, desde que a gente casou, é a nossa vida. A gente, né, empreende, mas a nossa vida é isso. É o ministério. Então, a gente acorda no ministério, dorme no ministério, tudo é ministério. Os nossos filhos cresceram com isso. Então, eles sabem que não tem outro caminho, essa é a nossa vida, né? Então, livra eles de muitas coisas, muitas dores, muitas decepções. Então, eu falo, né, às vezes, pode, não vai, porque se você for, talvez você não vai querer voltar. Talvez você vai gostar do que você vai ver lá fora, né? Então, tem experiência de pais, na minha família tem, que não valorizou a infância do filho na igreja. Frescura, né? Mas hoje, quer e o filho não quer, né? Então, você precisa semear quando é criança. Ensinar o caminho quando é criança, que vai ficar inculcado na mente, vai ficar inculcado no coração deles. E quando eles, né, de fato, conhecer Jesus, você vê as crianças, eles ganham a família inteira. As crianças testemunham, as crianças profetizam, as crianças oram, as crianças é a vida da igreja, as crianças é a igreja do hoje, né? Então eu amo o meu ministério, eu amo trabalhar com crianças, eu amo esse rebanho, é a minha paixão, eu tenho prazer de ser pastora de criança, né? Mas a gente vê que muitos pais não valorizam a vida espiritual dos filhos, acho que eles não têm necessidade espiritual. Então os meus traumas foram na infância, que desencadeou da minha juventude problemas, né? Então, realmente, a gente precisa guardar os nossos filhos, né? Como a gente falou na época da senhora, não existia celular, essa facilidade e tudo. A senhora entende também que hoje essa modernidade que está, infelizmente, atrapalhando muitas coisas. Por que eu falo muitas coisas? Porque hoje a live é através do celular e rede social. Então, é uma modernidade. Só que, graças a Deus, o podcast do Lu, Deus me deu para levar coisas boas, né? Tinha até uma pessoa ainda só fugindo um pouquinho, falou assim, poxa, mas sabe o que você pode fazer pro podcast avançar e melhorar? Coloca coisa errada, intriga, briga. Eu falei, não, mas vai bombar. Eu falei, então fica sem bombar, porque não é isso que Deus me deu. Não é isso que eu quero. Aí teve outra pessoa que me convidou assim, mas quando você cobra fazer? Eu falei, nada. Como nada? Nada. Deus está direcionando, as pessoas, às vezes eu posso falhar o nome, as pessoas que me ajudaram para estar aqui hoje, até com combustível. E nenhuma delas se questionaram. Então, se o Senhor está dando a direção que está dando, não tem para que eu colocar coisas erradas. Mas enfim, tem muitos pais que estão abandonando. Eu falo abandonando porque não estão nem aí porque os filhos estão vendo. Só entende também que essa rede social, essa liberdade avassaladora de mídia extra 24 horas, também
leva para ter gatilhos ou para pessoas verem, que a senhora falou a questão dos cortes. Há um tempo atrás tinha até uns desafios, né? Agora eu vi um desafio de você ficar sem respirar. Eu falei, o que é isso? Sabe, aí os pais estão abandonando, os filhos estão trocando, que hoje virou moda, casa de manhã, separa tarde, vira aquela bader. Isso também a senhora acha que causa esse trauma na criança, no jovem, que aí acaba entrando numa depressão também? Você pode ver que muitos desses jovens que a gente vê reportagem que matam crianças na creche, escola, onde que ele viu? Em jogos. Então isso foi na mente, né? Então a mente vazia, então o diabo veio e começou a falar ali, né? Então desenvolveu da onde? De jogos, de internet, ele vinha em algum lugar, vinha em algum site, ficou curioso, aí alimentou aquilo, aí ele foi lá e matou, né? Então a gente precisa cuidar muito, né? Porque se deixar, os filhos ficam, né? A senhora falou a questão dos jovens, dos pais querem. Eu lembro, a senhora falou, sem lembrar, a senhora tá lá desde 96, a senhora falou, né? A senhora pegou do Henrique, já não pegou do Daniel. Não. Eu ia lá em 94. E aí eu, Paulinho, irmão da pastora Dani, irmão da pastora Carla, né, e um outro amigo nosso que faleceu, nós íamos lá porque tinha lanche aos domingos, então nós íamos bagunçar tudo. E aí quando o pastor entrou, foi aquela época de jovem, de querer ir pro mundo. Eu não tinha minha família, né? Minha família era toda do espiritismo, macumba, aí, aqueles treinar. E aí eu quis conhecer o mundo, né? E o pastor Henrique falou pra mim, você vai voltar. Quando eu voltei, eu falei assim, eu lembro, pastor? Rapaz, eu lembro o que eu falei, né? E tipo assim, eu vejo jovens, a senhora falou, às vezes o pai não liga ou não quer. Cara, e a senhora falou, hoje a pessoa pergunta pra mim, porque eu vou nos 2 cultos, né? Lá no prédio do Eldorado, não dá na família, não. Mas só vive que. Só vive. Porque o tempo que eu perdi lá fora, apesar que tem momentos que eu entendo que algumas coisas que eu perdi, eu ajudo, porque muitos jovens vêm conversar comigo. Lu, por que isso, por que aquilo? Alguns me chamam de tio Luciano, tia Poliana, minha esposa. Eu falo, então senta aqui, escuta. É assim, assado. Tanto é que pra tua nora e pro teu filho, eu conversei com eles também. Porque eu orava por eles, falei, gente, assim. Os caras olhando, depois a minha esposa, eu li, por quê? Eu falei, cara, porque eu quebrei, cara. E é ruim você ver jovens que, se você não der um toque, podem quebrar a cara também. E aí eu volto na questão do livro da senhora. Por quê? Porque se a senhora passou essa situação, e como aquela jovem que veio te procurar, rapidamente o pastor já pegou o livro e já ministrou na vida dela. Então, se a senhora não compartilha a sua dor, o que você passou, você está sendo omisso em ajudar aquele próximo, né? E todas as pessoas que buscam a senhora consegue compartilhar com elas facilmente hoje? Algumas que me buscam é porque leu o livro e foi curada. Ela só me fala assim, pastora, eu tô aqui chorando, Deus falou comigo, alguma parte, alguma Quero te agradecer. Aí, assim, voltando a falar desse jovem que me procurou, eu dei o livro pra ele. Aí, ele guardou, entendeu? Aí, só que ele tava com uma depressão e ele já tinha planejado o suicídio dele. E já tinha data, a hora, e tinha colocado na rede social, a hora que ele suicidasse, a rede social já ia, não sei como é que faz, mas ele já tinha planejado. Aí ele me ligou, em pranto, chorando. Pastora, oi, nunca tinha ligado. Pastora, o que é isso? Eu falei, o que? Esse livro, o que é isso? Eu falei, então, eu não tinha lido, eu não tinha dado livro, né? Não liguei pra ele. Aí eu tô aqui no consultório pra ser consultado e tá demorando e o povo pega a revista, né? Aí o Espírito Santo falava pra ele, não, revista não, pega o livro que tá aí no seu bolso. E aí ele leu, porque é pra ler rapidinho também. Aí ele leu e aí o Senhor começou a curar ele. E ele saiu chorando do consultório, nem foi lá pra consulta, ele entrou no carro dele, aí me ligou, chorando muito. Ele falou que aquele momento que eu fui curado, foi o momento que ele foi curado. Ele falou, eu fui curado porque eu já tinha planejado meu suicídio. Um menino formado, um menino influente. Aí ele contou todo o testemunho dele pra mim. E ele falou, pastora, só não fala, né? Porque as pessoas sentem vergonha. E ele falou, Deus falou que eu ainda vou lançar 2 livros. Eu vou ajudar pessoas. Então, assim, essa tem sido a minha experiência. De Deus fazer. É Ele que faz.
Existem momentos que as pessoas me procuram? Sim. Eu oro, eu encorajo, né? Mas assim, é mais assim, a pessoa com Deus. E a senhora pretende, como muitas pessoas estão te buscando, como essa própria jovem, veio do nada, porque a gente fica até intrigado, ela passou ali, mas como que ela adivinhava aquela placa? E a senhora mesmo, como a senhora falou, vários números ligam, eu mesmo, se é um número que eu não conheço, eu não atendo. Atendeu e deu tudo isso. A senhora pretende, já recebeu de Cristo um outro livro, com alguns testemunhos, né? Porque dá para pôr o testemunho da pessoa sem pôr o nome dela, né? Ou algumas pessoas que podem, numa segunda conversa, autorizar. Porque eu vejo assim, quando a pessoa fala a história dela, o cara ajuda alguém. De alguma forma. Eu falo porque quando a gente fez uma live, não sei se foi a quinta ou a sexta, com a Rosa da Brenda, ela perguntou qual é o motivo. Eu falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas a encontrar. Quando eu recebi o projeto de Deus, eu falei, Senhor, eu sou tímido, estou nervoso, o que eu vou fazer? Só faz. Mas não tem nada, eu falei, tem. Porque eu já compartilhei várias vezes, né? Eu tenho esse propósito de não trabalhar secular, eu trabalho por oferta. Minha disponibilidade é isso. Falei, o que você precisa ter é tempo, você tem. Mas como eu vou usar? Ele me levou a lembrada de Moisés, vai poder chicar já e eu tenho tempo. Enfim. E eu queria, eu tinha que pelo menos uma vida tinha que ser salva através do podcast. E a ideia é assim, uma vida ser salva e parar o podcast. Era só isso que eu queria. Que eu achei que era para ser. E naquele dia da entrevista, o irmão dela, que há um tempo estava fora, foi na entrevista, viu? Se consertou. E ela falou que logo depois mais 2 pessoas foram. Cara, cumpri. Então eu posso parar. Tipo assim, eu não mandei você parar. Sabe, até esse dia eu estava lá em casa meio chateado com algumas coisas. Falei pra minha esposa, não quero mais, não vou parar. Ela falou assim, você vai parar. É seu? Aí eu olhei, você falou, moço, não falei nada. Eu falei, ixi, tá explicação. E ele falou, não mandei você parar. E a senhora falando do livro, que tudo veio a capenga do mesmo jeito. É legal quando a gente deixa o Senhor guiar nossas coisas. Por quê? No começo eu queria as aparelhagens, as coisas tudo. E Deus falou, eu só mandei você fazer. Se vai ser com iPhone 18, se vai ser com Motorola 1, se vai ser com aquele antigo que você ficar rodando, eu só mandei você fazer. E cada vez que eu vejo que tem uma barreira como foi essa hoje, eu falo, cara, o senhor quer fazer algo muito grande. E tanto essa pessoa que está com câncer, quanto essa pessoa que está com essa depressão, não é mais dela, está sendo curada em nome de Jesus. Vão receber esse livro e eu entendo que é de uma grandeza assim que eu quero poder depois falar o nome delas, porque uma delas é importante para um ciclo, se eu acabar falando, acabei sabendo quem que é, mas não. Por quê? Porque infelizmente elas têm, como a senhora falou, têm a vergonha de saberem que é aquilo, né? E as pessoas têm que entender que não é algo contagioso, é algo que infelizmente as pessoas passam. Ninguém tá livre disso, como a senhora mesmo falou, grandes nomes já